De Deus, hoje dia 5 de maio de 2020, estamos aqui para ouvir mais uma vez Deus nos falar ao coração. E eu gostaria de continuar meditando com você em Colossenses capítulo 3, quando eu digo que a carne produz um fruto, eu quero dizer que esse é um estilo de vida dirigido pela carne. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, enche-nos do Teu Espírito nessa manhã em nome de Jesus para entendermos a Tua palavra. Nós te rogamos essas bênçãos hoje e eternamente. Amém. Nós falamos ontem sobre o fruto da fornicação, que pode também ser chamado de prostituição. E o que significa isso? Prostituição vem do grego porneia, é um termo geral para identificar todos os tipos de relações sexuais ilícitas. Mas eu falei que hoje nós iríamos falar sobre o fruto da impureza. E o que é a impureza que Paulo está nos falando aqui? Queridos, Paulo está falando, claro, também dentro de um contexto de pecados sexuais, mas impureza, na descrição da palavra de Deus aqui, diz que é corrupção moral. Então, tudo aquilo que corrompe a nossa vida, que nos impede de viver uma vida de comunhão com Deus, porque já que nós morremos lá no ato do batismo para a velha vida e nascemos para uma vida nova, nós precisamos agora nos revestir, do poder de Deus para cumprirmos os seus propósitos e passar a viver um estilo de vida espiritual e não carnal. Então eu disse que impureza tem a ver com o quê? Com corrupção moral. Queridos, o que pode me tornar imundo diante de Deus? Além da prática de pecados como prostituição, relações sexuais ilícitas. E eu encontrei aqui uma definição, não é? Para impuro, que está aqui no capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação e a impureza. Então é desse fruto que nós iremos falar hoje, desse estilo de vida impuro. O que é que pode nos tornar impuro? E aí eu procurei aqui no dicionário bíblico e ele diz assim: impuro é imundo. E o que pode me tornar imundo? Objeto ou lugar que, por estarem cerimonialmente sujos, não podiam ser usados no culto para adoração a Deus. Então, tomando isso como base, será que existe algumas coisas em minha vida hoje que eu faço que quando eu vou na presença de Deus, Ele não pode aceitar a minha adoração porque é uma adoração impura? E diz que existe algumas coisas que podem nos tornar impuros. Sabe, queridos, na época do Velho Testamento, as pessoas se tornavam impuras ao manter contato com o corpo morto, ao manter relação sexual ilícita, precisava se fazer uma purificação. Mas aqui também fala da questão do alimento proibido. Será que existe alguns alimentos que nos tornam impuros diante de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, e a própria palavra de Deus vai nos falar. Existem tantas coisas, queridos, que nós precisamos nos abster para que nós não possamos ser considerados imundos diante de Deus. E sabe, existe sim alimentos que contaminam e que deturpam a nossa vida moral. O próprio Daniel disse assim: eu determinei no meu coração não colocar na minha boca nada que venha fazer o quê? Fazer com que eu seja fraco moralmente. Nós já comentamos sobre isso esses dias. E olha bem o que Levíticos 11, versículo 8 diz assim: das suas carnes, também o porco, versículo 7, porque tem umas fendidas e não se dividem em duas, mas se divide em duas, mas não ruim, esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis e nem tocareis nos seus cadáveres, este vos será imundo. E Deus ainda acrescenta um pouquinho a mais no verso, que aquele que tocar nesse alimento será imundo até a tarde. Então, queridos, nós precisamos nos despir verdadeiramente do pecado da imundícia e temos que nos apresentar a Deus como uma oferta aceitável. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos abençoe nesse dia, tira toda a impureza em nome de Jesus da nossa vida. Nós te rogamos essas bênçãos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.